Boa noite. Deixa eu achar um filtro que legal. Não gostei desse, não. Ei, sejam muito bem-vindos. Boa noite, prima linda. Por aqui chovendo, e aí? Dá o feedback se o áudio tá ok, a imagem. Vão chegando, sejam tudo bem-vindos à minha live hoje, com um tema muito bacana. Tô falando que aqui tá chovendo, onde vocês estão aí tá chovendo, tempinho gostoso, tá começando a refrescar. Vão chegando, vão se desconectando aí com o que foi. Deixa eu arrumar aqui, esqueci de pôr o título. Com o que você vivenciou no dia de hoje, deixa aí, imagine que existe aí do seu lado um cabide dourado, lindo, ou prateado, como você preferir. E agora você tira tudo que está aí, que pode ser que te distraia da live, pode ser que te mude o foco, ou que esteja acelerando seus pensamentos ou te trazendo alguma preocupação. Imagine você tirando cada uma dessas coisas, de pendurando nesse cabide, olha e fala, já eu pego de volta. Ou senão eu ainda sugiro para pegar amanhã. Faz esse exercício, é ótimo para dormir bem. Deixa eu colocar aqui o título da live. Me dá o feedback se o áudio tá bacana. Quem aí é forte? Quem aí é forte o tempo todo? Clica aí no coraçãozinho, ou me coloca aqui, levanta a mãozinha. Quem se percebe nesses comportamentos de ser forte, de ter que dar conta de tudo o tempo todo, sem pedir ajuda? O preço de ser forte o tempo. Peraí. Enquanto eu tô colocando aqui, fixando o título da live, o tema, pega esse aviãozinho aí, imagina algumas 5 pessoas que pra você, a sua percepção é que essa pessoa tem esse seja forte. Que são aquelas pessoas que preferem suportar tudo em silêncio. Pessoas que às vezes reclamam com enxaqueca ou tem fibromialgia. Coloca o aviãozinho aí e convida para elas estarem aqui conosco na live. A somatização. Aí, ó, já tô vendo que alguém já colocou aqui. Eu. Somatizar. Vou colocar o verbo. Enfim. Então vamos lá. Enquanto vai chegando o pessoal, eu vou recebendo aqui. Eu quero ir pedindo para vocês já irem se percebendo. Muito bacana, mais uma vez, parabéns por ter tirado alguns minutos do tempo onde você estaria fazendo alguma outra coisa para estar participando da live aqui comigo. E aí, eu quero começar a live de hoje trazendo uma história para você, ao final, essa história fazer algum significado, trazer para você algum significado
dentro do que a gente vai estar conversando hoje. Isso chama impulsor, seja forte. Já já eu vou trazer mais características para você identificar se você tem essas condutas comportamentais ou não, tá? Mas antes eu quero contar a seguinte história. Temos em nós a nossa personalidade. E quando chega, né, quase que 100%, chegam clientes no meu consultório, né, clientes para estar fazendo ali psicoterapia, uma das primeiras perguntas que é feita para mim é relatado ali o que a pessoa... eu faço a pergunta, né? O que te traz aqui? O que você veio buscar os meus serviços? O que você quer ganhar no processo de terapia? E aí a pessoa fala e depois ela traz o seguinte: quanto tempo você acha que dá para eu melhorar isso, ou para eu curar, ou para isso não acontecer mais comigo? Quanto tempo? E é sobre isso que eu quero começar e contar essa história hoje. Levando essa pergunta para você, que é o seguinte: imagine algo, busque em você algo que nesse momento você percebe que há uma necessidade sua, uma busca sua de melhorar ou de curar. Vai depender do que você dá o significado. E aí, a pergunta que eu faço é o seguinte: como que pode esperar curar isso que você imaginou e está pensando em você? Vamos colocar aqui, particularmente em menos de 5 anos. Como que as pessoas, em geral, podem esperar serem curadas? Ou como as pessoas podem esperar a cura, a melhora de algo nelas em menos de 5 anos? E aí essa história vem responder essa pergunta aí para você. Então vamos lá. Existiu um homem que, se ele tivesse um dedo do pé infeccionado por causa de um espinho, tá? Ele começa ali a mancar um pouco, os músculos da sua perna começam a enrijecer, começa a enrijecer os músculos das costas, e em seguida há aí uma tensão nos músculos do pescoço, e aí percebe que tá enrijecendo os músculos do couro cabeludo, e em pouco tempo ele percebe que tem uma grande dor de cabeça. Ali ele vê que e sente dor de cabeça. Da dor de cabeça, esse homem, ele começa a ter febre por causa da infecção, e essa febre faz o pulso dele aumentar. Vão me acompanhando, vem aqui comigo. Em outras palavras, tudo está envolvido. Ele começa a perceber que tudo, uma coisa que está puxando a outra, que puxa outra, que puxa outra, e aí ele percebe que a forma como ele sente, se ele sente, por exemplo, a cabeça dele dói, e ele começa a se enfurecer por causa do espinho, ou por causa de alguém que, vamos supor que é aquela pessoa que tem um locus de controle externo, tudo é culpa do outro. Então alguém é que fez essa pessoa pisar ali no espinho, ou colocar o espinho ali no pé dele, de modo que ele pode até pensar em ir em um advogado, gastar um tempo no advogado para o quê? Se ele culpa outra pessoa, pode ser que ele vai lá querer tirar, né, colocar, ele acha que é o direito dele, vai buscar os direitos dele. E mais uma vez eu
trago o seguinte: isso envolve tudo. Tudo está envolvido. Desde a personalidade deste homem, desde as emoções, desde como ele expressa ou não essas emoções, o significado que ele dá. E aí, continuando a história, ele então chama um cirurgião. E aí vem o cirurgião, olha lá pro pé dele e fala assim: isso é algo muito sério. Isso tá bem sério, tá feio isso, hein, seu pé. Mais uma vez, ele começa com esse feedback do cirurgião, do médico, ele começa a trazer pensamentos e preocupações. Será o que vai dar? E começa a vir processos de ansiedade. Tudo está envolvido: personalidade, emoção, mente, corpo, dores emocionais, dores físicas. Vou caminhar mais um pouco na história. E aí ele percebe que a febre aumentou, ele está com febre, que a respiração dele está depressa demais, o pulso dele está elevado e que tem, em média, 3 ou 4 anos que pode ser que cure essa condição dele. Aí o paciente o homem vira pro cirurgião e fala: ok, amanhã eu entro em contato com você. E aí ele vai, no dia seguinte, procura outro cirurgião. E o outro cirurgião diz o que para ele? Ó, o seu tornozelo está infeccionado por causa desse espinho. E aí ele pega um par de pinças, puxa o espinho para fora, a febre desce, o pulso diminui, os músculos relaxam e o homem volta ao normal dentro de 48 horas. Ou às vezes até menos, talvez. É assim que se cura. Praticamente. É como... aí quando eu falo que é assim que se cura, eu quero dizer o seguinte... que você que vai dar o significado dessa história, como que foi feita essa cura. Muito mais, a resposta não é tão assim óbvia não, tá? Ele foi no outro cirurgião que teve um outro olhar, tirou o espinho. Não. Pode ser que você esteja pensando isso. Eu quero que você vá mais um pouco além do óbvio. A nova maneira de praticar algo, ou o autoconhecimento, ou o buscar mais, eu não sei, é uma forma de cura. É como exatamente descobrir o espinho e arrancá-lo. Qual é o link que eu quero, e eu vou dizer, fazer com essa história... que parece que ficou meia no ar ou não, ou alguém já pegou aí ou não. Entreguei. E você vai ter autonomia para dar o sentido de como, né? Cura em 5 anos aproximadamente? Não. Foi curado em 48 horas e olhe lá, tá? Toda essa história é para mostrar para você o seguinte, apesar que muito provável que você já saiba, que tudo está envolvido. O preço, o tema da live é o preço de ser forte o tempo todo. Qual é o preço que se paga nisso? A somatização. Já já eu trago o que forma mais claro essa somatização. Diante dessa história, nós, diante de várias situações no dia a dia, nós vamos construindo pensamentos e crenças que vão alimentando algum dos impulsores nossos.
E você já sabe que um dos impulsores é esse seja forte, tá? Esse seja forte é um impulsor. Ele foi, né? Foi Eric Berne, da análise transacional, que trouxe esse conhecimento, né? Essa teoria, né? Dentro desse método. E o seja forte é exatamente aquelas pessoas que pensam e acreditam e têm comportamentos de que elas têm que dar conta de tudo. Sempre levando o mundo nas costas. Aquelas pessoas que puxam as coisas tudo para elas e que, em geral, elas não se dão o direito de pedir ajuda. Nossa, Isabela, então o seja forte quer dizer que tem que ter isso tudo? Não, eu estou trazendo características desse impulsor. E você vai se perceber para ver onde que está o seu espinho, para ver se você vai ter que ir no cirurgião ou não. Vamos lá. E aí, quando nós estamos com comportamentos desse seja forte, a gente não demonstra as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças. Por quê? Porque para essas pessoas, o valor está em sua força para elas. Então, em geral, são pessoas que ficam muito estressadas, agressivas e que carregam muitas pessoas nas costas e que muitos mordem essa isca e dependem dessa pessoa, tá? Pessoas que têm esses comportamentos do seja forte são pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de definir prioridades. São pessoas que geralmente se sentem sozinhas, incompreendidas, tá? E aí, quando Eric Berne, diante de todo o estudo dele, né, trouxe esse conceito, né, ele percebe que quais são os impulsores? Deixa eu falar para vocês primeiro, né? Tá fazendo sentido, pessoal? Clica aí, coloca alguma pergunta. Aproveitem a live de hoje para você enxergar esse espinho que pode ser que está trazendo alguma dor física no seu corpo, mas que você já foi ao médico e não há nada orgânico, não há nada de errado no seu organismo, então é uma dor emocional que se transformou numa dor física. Então, para você encontrar onde que está esse espinho, ou se você tem alguma dessas características, para você buscar assistir a live até o final para você entender como reverter esse impulsor em permissões para você não reverter uma dor física, numa somatização. Os impulsores são: seja perfeito, que são aquelas pessoas perfeccionistas, exigentes. O seja forte, que é o da live de hoje, são aquelas pessoas em geral que não demonstram emoções, são extremamente responsáveis, puxam para si todas as responsabilidades e não pedem ajuda em geral. Tem o seja apressado, que são aquelas pessoas que são inquietas, que estão sempre pensando que precisa de estar fazendo alguma coisa e o que vai fazer depois de fazer aquilo, e querem terminar tudo rápido e já pensando qual é a próxima coisa que tem para fazer, que pode fazer. Tem o seja agradável, que são aquelas pessoas que se sentem responsáveis por fazer o outro sentir bem, por fazer o outro se sentir feliz. Em geral também essas pessoas do seja agradável são aquelas que precisam da aprovação de outros
e tem dificuldade, ou melhor, vou ser clara, não sabem dizer não. E por último, o seja esforçado. São aquelas pessoas que estão achando dificuldade em tudo, sempre acham dificuldade. Pessoas em geral que não terminam as coisas, começam e não terminam, ficam esforçando muito, excessivamente para obter um resultado. São esses 5 impulsores. E o de hoje é o seja forte. Eu não sei se vocês ouviram em algum momento da vida, principalmente na infância, alguém dizer para você o seguinte, que você precisava ser forte, tá? Que não era feio sentir tristeza, que era feio sentir medo, raiva, e aí você tinha que reprimir essas emoções em você, porque você não podia demonstrar isso, porque isso era significado de fraqueza. Tá? Essas crenças muitas vezes elas são construídas na infância e atuam na nossa vida de adulto, que são as emoções silenciadas, o sofrimento reprimido. E isso é fato. Quando a boca cala, quando eu não expresso o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o corpo vai falar então. Alguma coisa tem que acontecer. Nós funcionamos perfeitamente bem. Se aqui é para eu expressar o que eu estou sentindo, o que eu quero dizer, eu não expresso, eu me calo, o meu corpo vai expressar. De que forma? Trazendo doenças físicas, trazendo dores físicas. Desde uma gripe, até dores ou situações que influenciam o seu humor, como problemas tipo fibromialgia, enxaqueca, alergias, dermatites, a síndrome do intestino irritado, tensão muscular, são todas sintomas reais que não possuem uma explicação médica ou orgânica, tá? Mas que são resultado dos conflitos mentais e dos problemas que você teve ou tem que não foram resolvidos. Então, o que é a somatização? É você transformar uma dor emocional em outra dor, só que é a dor física. E em geral são dores nos músculos. Em geral, mas não é regra, tá? E isso pode ser decorrente da incapacidade da pessoa de sentir ou de expressar. Não foi permitida a ela na infância expressar tristeza, chorar, né? Eu já ouvi pais ou mães falando para filhos, meninos principalmente, engole esse choro, você não é homem, não? Se ele não revê isso, ele vem para a fase adulta com choro, desde lá aqui, ó, engolido. E essa pessoa, quando adulta, é aquela pessoa que tem maior dificuldade de chorar perto dos outros, ou até mesmo de chorar, sair lágrimas. Por quê? Porque em algum momento ela teve que engolir o choro. Não foi dada permissão para ela sentir a tristeza. E aí, uma emoção reprimida é uma emoção sentida no corpo. Nós funcionamos perfeitamente bem. Então, as doenças psicossomáticas, a somatização, né, as doenças mesmo, elas têm uma função, elas não vêm à toa. Qual é a principal função delas? É comunicar para o corpo, é comunicar com o corpo o que a nossa mente quer expressar, mas a nossa voz e as nossas palavras não são capazes de reproduzir. Por algum motivo específico, cada um tem a sua história. Seja por não ter tido permissão, ou seja por o conceito achar que às vezes pedir ajuda é fraqueza, por crenças limitantes ou outras coisas. E aí, gente, o nosso corpo, ele produz o tempo todo
todo respostas para situações, tá? Resposta para o estresse, resposta para sapo que foi aqui engolido, que está aqui entalado ainda. E todas essas respostas, elas são reações naturais, biológicas do nosso organismo, tá? E trazendo uma alteração física. Quais outros exemplos que tá dentro desse impulsor seja forte? São aqueles pensamentos, por exemplo, são aquelas pessoas que pensam o seguinte: primeiro é o dever e a disciplina, depois é o resto. Outro exemplo, aquelas pessoas que viram e falam assim: não suporto que me protejam, eu não preciso que ninguém me proteja. Outras que suportam tudo em silêncio, traz tudo para dentro, não demonstra as emoções. Que não pedem ajuda. São aquelas pessoas que quando todos ali em volta dela, ou a maioria desmorona, ela acredita fielmente que ela precisa manter firme para dar apoio para quem desmoronou. Ela não pode desmoronar junto, não. Também, ou seja, forte aí, atuando, tá? Quando tem alguém ali do lado dessa pessoa e começa a se emocionar muito, e aí a pessoa vira e começa a criticar, começa a fazer piadinha, dá aquelas risadinhas que é o riso da forca, como dizem, né? São também, o seja forte, ele atua nos comportamentos, por exemplo, de quando eu preciso me mostrar que eu estou inteiro, eu estou de pé, ainda que dentro de mim está tudo destruído. Olha aí quantas características, quantos padrões, né, comportamentais vêm desse seja forte. Deixa eu ver aqui o que mais eu posso. Tá ok, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? O que fazermos, né? Quando já somatizamos, quando a gente tem ali sintomas físicos, desde dores, úlceras, infecções, enxaquecas, fibromialgia, né? É fato que há uma necessidade de um tratamento orgânico, sim, ir ao médico e ver o que precisa ser feito. E também há uma necessidade e um fundamental, um tratamento, uma abertura para a psicoterapia, para também aliviar os aspectos psicológicos, as tensões mentais e as gravidades que se instalam no corpo devido a uma dor emocional, tá? Então são os dois aspectos juntos nessa, tanto o orgânico quanto o psíquico. E além disso, né, é preciso ter cuidado, porque tem pessoas, né, que ficam muito nesse seja forte, seja forte, seja forte. E aí quando explode, porque tudo tem um limite, elas começam a adotar uma postura de... Eu vou trazer o nome de, tipo assim, incontinência emocional. O que quer dizer isso? Elas começam saindo por aí, se expondo, abrindo o coração para todos os colegas, chorando as mágoas, pro porteiro do prédio, pro homem do motorista do Uber, nada contra. Eu tô falando o seguinte, que são extremos demais. Calo. De repente, coloco e vem de como se fosse uma barragem que se desmoronou ali e a água foi com tudo, tá?
E por que que isso acontece? O que que eu quero trazer com isso? Eu não estou falando que isso é certo ou errado, não. Eu quero dizer o seguinte, que quando isso acontecer, é exatamente uma necessidade sua, emocional, que dentro de você está gritando o seu corpo e que precisa ser atendido. O seu corpo está falando agora de uma outra forma. Vamos supor, ele falou, te deu uma dor de cabeça. Toma remédio, melhora, mas volta depois. Toma, melhora, volta depois. E aí, de repente, isso explode, você tem uma crise nervosa, começa a reclamar e falar com todo mundo o que você tem e tal. Ok? Mas depois é fundamental que você pare em algum momento com você e se pergunte o que é que foi representado por esse grito externo, mas o que exatamente dentro de mim está gritando? Qual é a minha necessidade que eu preciso de olhar para atender? Tá? Isso, o reconhecer as necessidades, te possibilita, te ajuda a você preservar a sua saúde física, a não somatizar, tá? Então, junto, tratamento psicológico, tratamento clínico e o autoconhecimento, a autopercepção. Enquanto o tratamento médico, ele resolve o problema agudo, imediato, o tratamento psicológico, ele age na causa emocional, gente. Doença emocional, dor emocional que se transforma em dor física, a raiz está na emoção. Então, o tratamento psicológico, ele age na causa emocional, na raiz do problema, prevenindo que aconteça novos episódios. E aí, né? Como que rompe com esse ciclo? Como que se rompe? Existem, assim como tem os impulsores, que é os que eu disse, o que que eu estou trazendo hoje para vocês é o Seja Forte. Existe o outro lado da moeda, que são os permissores. Então lá, em cima, como que rompe esse ciclo? Ao invés do Seja Forte, você pode colocar aí, seja responsável. Você pode sentir e mostrar o que você sente, sem deixar de cumprir com as suas responsabilidades e aprender a delegar as coisas e a pedir ajuda. E tem uma outra forma que é o que eu muito oriento, e quando eu trabalho com os meus clientes no consultório, é a que eu mais gosto e que eu percebo que é a que mais eles atua de forma ainda mais assertiva no Seja Forte deles. É eles pensarem, é vocês pensarem, quem tá aí se percebendo nesse impulsor, o seguinte: é ok eu estar aberto e cuidar das minhas próprias necessidades. Olha aí, parece algo simples, né? Mas e cuidar das minhas próprias necessidades. Quando eu falo isso para mim, eu vou trazendo e dizendo isso para mim diariamente. É ok eu estar aberto e cuidar das minhas próprias necessidades. Muito provável que aí comece o movimento de devolver o que tá comigo e que não é meu para quem é o dono de verdade. Então eu começo a devolver cada coisa para quem é o dono de direito. Então aquele movimento de absorver tudo, carregar o mundo nas costas, ele vai aos poucos dentro de um processo deixando de existir. Quando você acredita que você pode cuidar das suas necessidades. Fez sentido? Olha para vocês verem. Deixa eu trazer aqui. Quais são, em geral, as palavras ditas
pelas pessoas que têm esse impulsor seja forte. São aquelas palavras que têm as frases assim, aquelas pessoas que dizem assim, sem comentários. Ou não importa. Ou pode deixar que eu me viro. Ou tem que aguentar isso. São algumas das palavras que atuam e que caracterizam esse comportamento seja forte nas pessoas. Como é o tom de voz? O tom de voz é duro e monótono. Os gostos são mãos rígidas e braços cruzados, tá? Para bancar e sustentar ali o seja forte. A postura da pessoa que está nesse comportamento aí de seja forte é uma postura rígida e de pernas cruzadas em geral, tá? Quando tem a oportunidade, as pessoas cruzam as pernas. E quais são as expressões faciais? É quando você olha e para você percebe que é uma expressão facial dura, fria e, sabe, quando você olha para a pessoa e fala assim, nossa, assim, se eu cutucar, nem vai sentir, porque parece que coloca uma couraça em volta do corpo inteiro para sustentar esse mundo que carrega nas costas. As pernas dessas pessoas, elas são diferentes, são pernas mais grossas. Por quê? Porque é somatização, para sustentar tudo que elas carregam. Porque imagine, o seja forte em geral são aquelas pessoas que carregam além das coisas dela, as coisas de quem ela puder ir carregar. Tá? Então lembrem-se sempre, ao invés do seja forte, seja responsável. Você pode sentir e expressar o que você sente sem deixar de cumprir com as suas responsabilidades. Você pode aprender a delegar. É ok você estar aberto e cuidar das suas próprias necessidades. E aí, quero finalizar aqui e aguardar se alguém tiver alguma coisa para estar perguntando. Você que está assistindo o vídeo, né, essa live gravada, se tiver alguma pergunta, mande para mim pelo direct que eu estou atenada e eu acho muito bom estar respondendo. Que o autor, né, que é o Eric Berne, que trouxe esse conhecimento, né, dos impulsores, ele traz uma frase que é a seguinte: as fraquezas são as nossas forças em excesso. As fraquezas são as nossas forças em excesso. Vários autores que eu estudo, né, dentro da abordagem que eu trabalho, eles trazem o seguinte, que é na crise que se vê a grande parte do processo criativo nas pessoas, né? Ou seja, se você acredita que o você deixar de atuar com esse seja forte em você no dia a dia, não é deixar de atuar, vou corrigir, gente, não é isso, tá? Falei errado, na verdade é trazer o equilíbrio, tá? O seja forte, ele tem a parte positiva desde que esteja equilibrado nos seus comportamentos, desde que nada está em excesso, desde que você deixe com o outro, que é do outro. E nas situações do dia a dia, que às vezes você precisa ali de bancar alguma coisa no seu adulto, ou você precisa, porque vai existir situações em que pessoas do seu lado estão ali desmoronando e você vê que ali você consegue. É ok para você ficar firme, para ser o apoio ali dessas pessoas, mas de forma
que é bem um conceito da PNL, da programação neurolinguística, ecológica. É um seja forte em que é ok para mim, eu não vou estar somatizando, eu não vou estar ao extremo, e é ok para o outro também, eu não vou estar pegando o que é dele para eu cuidar. Eu não vou estar tirando as duas pernas dele, tá? E achar que eu é que dou conta de andar por ele. Eu não vou estar tirando o processo mental, a inteligência, a parte cognitiva dele, porque eu acho que eu consigo fazer melhor escolha do que ele. Não, não é nada disso. É o seja forte e em equilíbrio dentro dos seus comportamentos, onde você pode ali, no momento que precisar de ficar firme inteiro, você ficar mais de forma consciente. E depois disso você dar um destino para essa parte, esse momento que você teve que ficar mais enrijecido, por exemplo, mais tenso. E aí vai fazer um esporte, vai fazer uma atividade física, vai fazer, dar boas gargalhadas para movimentar esses músculos aqui, ó, para relaxar, vai fazer uma meditação. É isso que é o equilíbrio. Se agora que alguém precisou de mim e eu precisei de ser forte, aqui estava difícil, mas eu segurei a barra, ok, mas depois eu vou dar o destino para isso que eu fiquei aqui tenso. Eu vou, por exemplo, então fazer uma meditação à noite. Vou fazer uma auto-hipnose guiada para um relaxamento do corpo. Isso é o seja forte, ok, ecológico, atuando de forma saudável, sem fazer com que o seu corpo somatize. Por quê? Porque você não vai estar ali guardando. Você participou da situação e logo, conscientemente, você já deu um destino para isso. Você já tirou isso, essa tensão do corpo. Como? Por exemplo, relaxando. Certo? Tem alguém aqui que tá na live e que se identificou aí com seja forte, que tem esses comportamentos, tem esse impulsor aí atuando no dia a dia? Me fala aqui um ok, levanta a mãozinha aí nos comentários, fala eu, ou se não quiserem, identifique isso em você. E como eu falei, vão ser 5 lives, porque em cada live eu vou trazer um desses impulsores, um impulsor. Hoje foi o seja forte, na próxima semana eu vou trazer o seja agradável. E aí, eu vou trazer uma frase para você identificar se você tem esse compulsor também atuando no seu dia a dia. O seja agradável atuando são aquelas pessoas que se preocupam o que vão dizer dela, ou se o que ela vai dizer, ou o que ela vai fazer, se as pessoas vão aprovar ela ou reprovar. E aí, são aquelas pessoas que se sentem responsáveis em fazer o outro sentir-se bem. Pronto. Por aí, durante a semana eu vou trazendo mais algumas dicas da próxima live que eu seja agradável. Algo que vocês queiram compartilhar, perguntar? Tá ok? Certinho, então, valeu demais esse momento de vocês aqui comigo e de mim com vocês. Na próxima terça estarei aqui com o Seja Agradável, como que isso atua, o que isso pode trazer de somatização para o seu corpo e de consequências negativas que faz você sair da sua rota, do seu dia a dia. E para você que está assistindo a live gravada, vai ali depois no direct e comente o que foi para você, como que você se percebeu ou não dentro desse impulsor, seja forte. É isso então, uma ótima noite para todos, bom descanso. E lembre-se, pode pedir ajuda, pode dar o que é de cada um para cada um, devolver.
É ok estar aberto, é ok cuidar das suas próprias necessidades. Boa noite, até terça-feira na próxima live ou no dia a dia nos meus stories ou lá no meu canal do Telegram. Tchau, pessoal. Grata pela presença e participação.